Sorocaba e Tatuí ampliam atendimento a pessoas com sintomas gripais. E o caminho é o mesmo, porque na verdade não tem jeito, né? Com os casos de gripe que não param de crescer, parece que isso vai ser seguido também por outras cidades. Mas sobre Sorocaba e Tatuí, o que é que você tem para falar? Esdras, boa tarde. Oi, Barazal, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. 5 de janeiro, a gente esperava esse comecinho de ano trazendo algumas notícias melhores, mas temos visto esses casos de gripe crescerem, casos de Covid voltando a aparecer também. Eu começo falando por Tatuí. Para se ter uma ideia, né, de como houve também uma explosão de casos de gripe nos últimos dias lá na cidade, casos então de síndromes gripais, né, que a gente costuma chamar também. O gripário lá da cidade, ele foi reativado hoje de manhãzinha, logo às 7 da manhã. Isso depois de ele permanecer 3 meses desativado, porque os casos estavam muito menores, as pessoas tinham se vacinado também contra a gripe, enfim. Mas houve essa necessidade, então, da retomada dos trabalhos nesse gripário que funciona dentro das dependências da Santa Casa, lá da cidade. E esse gripário ele vai passar a atender de segunda a segunda, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nesse gripário também vai ser oferecido o teste para a Covid-19. É até importante que isso seja feito mesmo, porque como os sintomas são muito parecidos entre influenza e entre Covid-19, é importante diferenciar quais pacientes são de influenza e quais pacientes são de Covid-19. Agora, um alerta importante também, feito inclusive pela Vigilância Epidemiológica lá de Tatuí, em relação à vacinação contra a Covid-19. A vigilância nos informou que 7.756 pessoas não voltaram para tomar a segunda dose e que 24.514 não foram tomar a dose de reforço. A gente lembra mais uma vez, bate mais uma vez nessa tecla o quanto é importante se vacinar, porque a gente tem percebido uma certa ligeira, por enquanto, mas uma retomada dos casos de Covid-19. A gente sabe que a vacina possibilita que esses casos não evoluam, a maioria deles, para casos graves da doença. Então é importante que a população de Tatuí, de toda a região, volte para tomar a segunda dose, volte também para as doses de reforço. Voltando ao assunto gripe, agora falando de Sorocaba também, o prefeito Rodrigo Manga anunciou a implantação de mais uma UBS Sentinela aqui na cidade para atender casos de síndrome gripal. Essa UBS vai funcionar no São Guilherme, então a UBS São Guilherme, passando a operar a partir de hoje, às 7 horas da noite. E essa UBS vai funcionar 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive em feriados, inclusive em dias de ponto facultativo também. O atendimento de rotina, que era feito lá na UBS São Guilherme, vai passar a ser remanejado, então, para a UBS Maria Eugênia. A gente lembra aqui que na semana passada a Prefeitura também já havia anunciado outras UBS Sentinelas aqui na cidade, a UBS do Éden, Fiore e Simos. A diferença em relação à UBS do São Guilherme é que essas não funcionam 24 horas por dia. Elas vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Isso vale apenas para... Elas vão atender exclusivamente pacientes com sintomas de síndrome gripal. Então, fica o recado aí, mais uma UBS Sentinela operando aqui na cidade. Outras unidades de urgência e emergência aqui na cidade também, que podem atender casos de suspeita de síndrome gripal, são as UPHs, né, UPH Norte, Leste e Oeste também, além da UPA do Éden e os PAs do Laranjeiras, Brigadeiro Tobias, Carandá, Sorocaba 1 e São Bento. Como esse cenário de gripe tem evoluído... Oi? Só para lembrar, não é? E até destacar que a gente mostrou as imagens da unidade de saúde do São Guilherme e quando passamos lá de manhã não tinha ninguém para ser atendido ali, pelo menos lá de fora. Algumas pessoas talvez do lado de dentro, mas é de se comemorar, porque, por exemplo, Tatuí, outras cidades estão com atendimento realmente são lotados. Lá na referência nessa UBS aí de São Guilherme? Ah, claro que não, já está me dizendo aqui, desculpa então, já está me dizendo aqui o Matheus que só começa agora à tarde o atendimento. Isso, exatamente. Tinha que estar vazio mesmo, né? Até porque eles estão voltando a estruturar ela para poder atender dessa maneira como o UBS Sentinela. Correto, mas mesmo assim, que fique essa esperança de não ter ninguém para ser atendido, né? Sim, claro.
Claro. Não valeu Mas rendimento. até uma estratégia da prefeitura, a prefeitura costuma fazer um levantamento, né? Até buscando a região ali, como a região do São Guilherme tem muita população, então é uma UBS que acaba pegando um raio maior da cidade, consegue ajudar nesse sentido também. Isso aí, beleza. Barazal, só para a gente completar aqui a informação, né, em relação à gripe, a gente percebeu esses casos evoluindo e esses casos de gripe implicam em outra situação também. As farmácias aqui da cidade começam a sentir um certo desabastecimento de alguns medicamentos. É isso que agora o pessoal confere na reportagem. Essa farmácia assim vazia não reflete o movimento de boa parte dos últimos dias. Os minutos de paz eram momentâneos, explicou Vicente Nunes, o farmacêutico responsável. É que com a explosão de casos de síndrome gripal, a demanda por medicamentos cresce à mesma medida. Vicente diz que a procura, somada ao recesso da indústria farmacêutica, tem diminuído bastante o estoque de antigripais. Só que o que preocupa ainda mais é a baixa nos antibióticos. Como esses antibióticos são controlados, a gente fica à deriva do distribuidor. A gente não tem como driblar ou encontrar um outro caminho de abastecimento. A gente estava esperando quadros respiratórios a partir do mês de abril, e final de março, início de abril. E agora a influenza chegou a todo vapor, e pegou o varejo praticamente também com seus estoques ao nível mínimo. João está gripado e teve problemas para encontrar medicação. Inicialmente eu fui em busca de algumas farmácias para tentar encontrar pastilha para garganta, medicação para alergia, medicação para resfriado comum. Onde desde o início eu tive uma dificuldade de encontrar. Onde em algumas farmácias dizia que não tinha, busquei por um hospital, pronto-socorro, onde foi me passada uma receita com alguns outros medicamentos, e daí sim eu tive uma dificuldade ainda maior de encontrar esses medicamentos, onde eu tive que passar em cerca de 3 farmácias para conseguir encontrar todos os medicamentos que o médico passou. Uma das alternativas para amenizar essa dificuldade no abastecimento de alguns remédios nas farmácias seria a interrupção do recesso da indústria farmacêutica. Mas olha, o problema é mais complexo do que parece. Existem alguns produtos, algumas moléculas de alguns antibióticos que a própria indústria já estava enfrentando esse problema antes do recesso. Depende muito do mercado chinês, do mercado indiano, para trazer esses produtos para cá e fazer a manipulação dessas drogas e abastecer o mercado. Carlos Eduardo também está gripado, mas teve melhor sorte e conseguiu o que precisava. Passou no médico, ele me receitou alguns remédios, né? E eu consegui achar. Segundo o secretário de Saúde de Sorocaba, os atendimentos relacionados a síndromes gripais cresceram 50% na cidade na última semana, no comparativo ao mesmo período de 2020. A prefeitura até anunciou na semana passada a operação de 3 unidades básicas sentinelas: Éden, Fiore e Simos. Todas elas atendendo exclusivamente pacientes com sintomas gripais de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Sobre os medicamentos para combate à gripe nas unidades de saúde municipais, Vinícius Rodrigues afirma que o Tamiflu é o que tem maior demanda. O Tamiflu ele é fornecido pelo governo, ele é entregue pela DRS aos municípios de Sorocaba, então a gente tem feito toda a logística junto à DRS para garantir que o município esteja sempre abastecido. Estamos em contato com o governo do estado, conseguimos adiantar uma entrega e garantir os mais 5.000 comprimidos que chegaram para nós na sexta-feira pela manhã. Não tivemos nenhum desabastecimento em Sorocaba e continuamos acompanhando na expectativa que não tenhamos também nenhum problema nesse sentido. O secretário também falou dos cuidados necessários para encarar esse novo momento de atenção à saúde, agora com a gripe. Se você tem sintomas gripais, ou você se isola imediatamente e fica em casa, ou você vai procurar auxílio médico imediatamente. Não existe mais aquele período onde a gente fica com sintomas gripais vivendo, digamos assim, em sociedade, indo para o trabalho, indo para os estudos, para casa de familiares e afins. Esta é a mudança comportamental que a gente precisa consolidar como sociedade nesse momento.